de parabenizar a Letícia Cabral pelo seu mais novo curso, Homeopatia Inspiradora, que é um curso baseado no livro do grande homeopata Thynos Smith. O curso é simplesmente maravilhoso, estou realmente encantada, tanto pelo conteúdo como pela didática da Letícia, pois somente ela consegue transmitir conhecimentos tão profundos de uma forma tão compreensível. É um curso que realmente transforma vidas, pois ensina como tratar as 7 camadas universais que todas as pessoas possuem. Acho que é realmente o melhor investimento que uma pessoa pode fazer por ela mesma. Obrigada, Letícia, por nos proporcionar conhecimentos tão raros e espetaculares. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral e hoje nós vamos tratar, pessoal, essa é a primeira aula, eu acredito que seja a primeira aula em que eu vou tratar de diagnósticos diferenciais. O que é isso, Letícia? Diagnósticos diferenciais. No meu entendimento, pessoal, é uma das formas mais efetivas de aprendermos matérias médicas, ou seja, de assimilarmos características fundamentais das personalidades homeopáticas que estudamos. Como o próprio nome já diz, diagnóstico diferencial, em que consiste essa técnica de aprendizado? Basicamente, pessoal, nós vamos analisar algumas personalidades ou algumas espécies de plantas, de animais, alguns tipos de minerais. Vamos avaliar estes grupos e buscar por pontos de confluência. Nós vamos estudar as semelhanças entre essas personalidades que estamos investigando. Vamos encontrar diferenças, mas ao mesmo tempo vamos dar uma atenção prioritária, pessoal, ao que distingue essas personalidades. Porque muitas vezes, pessoal, vocês podem, principalmente homeopatas clássicos, que normalmente não se atém ao núcleo distintivo do adoecimento do indivíduo, se atém àquela decoreba da gama de sintomas que determinada homeopatia contempla. Principalmente homeopatas clássicos, pessoal, já devem ter se flagrado nesse dilema. Nossa, eu estudei essa matéria médica, estudei aquela outra, estudei A, B, C, D, E, F, G de matérias médicas, mas, meu Deus, são todas parecidas, eu já não sei mais a diferença entre elas. Só há vários motivos, pessoal. Geralmente, o motivo principal é que não as estamos estudando sob a forma de quadros, conforme eu já havia enfatizado nos vídeos anteriores com vocês. Quando eu não estudo determinada personalidade pelo quadro dela, ou seja, pelos traços distintivos, através ali do enfoque naquele núcleo da desarmonia que justifica tudo aquilo ali que eu estou observando, eu me perco nessa floresta, nesse oceano de sintomas. O meu cérebro, ele tenta arquivar aquelas matérias médicas sob um viés enciclopédico, ou seja, eu decoro, eu tento memorizar aquela matéria médica como uma lista de sintomas. Mas eu não sei que indivíduo é aquele, eu não sei no fim das contas por que aquele indivíduo apresenta todos aqueles sintomas. Por isso mesmo é uma personalidade amorfa, opaca, como ela não tem um distintivo, uma identidade que a destaque das demais personalidades, automaticamente eu vou começar a misturá-la com outras matérias médicas que eu estudar. Então, pessoal, por isso mesmo, o estudo de matérias médicas através dessa estratégia do diagnóstico diferencial, ele é tão importante, porque vai nos ajudar a apurar o nosso olhar para aqueles traços daquela personalidade que estamos estudando que realmente traz uma certa peculiaridade, uma certa singularidade para aquela personalidade homeopática em questão. Eu passo a individualizá-la com base em características que são praticamente exclusivas, são basicamente individuais, dizem respeito única e exclusivamente àquela personalidade em questão. A sugestão, na verdade, desse vídeo com esse tema em particular veio também de uma inscrita. Eu achei a ideia excelente, ainda
porque essas personalidades, pessoal, em que vamos estabelecer um diagnóstico diferencial, elas trazem temáticas muito atuais, especialmente no que diz respeito a transtornos que acometem majoritariamente as crianças de hoje. São grupos de personalidades, na verdade, eu não vou tratar de nenhuma personalidade específica aqui, a não ser no caso de flúor. Nós vamos falar de uma forma genérica sobre personalidades borboletas, já havíamos discorrido bastante sobre isso no vídeo anterior. Vamos retomar, recapitular os aspectos principais das personalidades borboletas, o que todas elas têm, sem exceção. Vamos falar também das personalidades orquídeas e vamos falar especificamente da personalidade flúor, pessoal. Esses traços que salientaremos aqui no caso de flúor, obviamente, será perceptível em todos os fluoratum de uma forma geral, ou seja, em todas aquelas personalidades que apresentam flúor na sua composição, ou seja, natrum fluoratum, kalium fluoratum, barita fluorata, aurum fluoratum, argentum fluoratum e assim por diante. E como eu disse, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é buscar pontos de confluência, o que elas têm de muito parecido, e depois sim a gente estabelece propriamente o diagnóstico diferencial. Nós vamos chamar a atenção, lançar luz sobre características exclusivas de cada personalidade, para que vocês nunca se confundam, nunca confundam uma personalidade borboleta com uma orquídea, nem um floratum com uma borboleta, nem um floratum com uma orquídea e assim por diante, nem uma orquídea com borboleta, para que fique claro para vocês que, embora sejam grupos de personalidades semelhantes, todas apresentam traços singulares ao mesmo tempo. Pessoal, estamos chegando ao final do ano, então nós nos deparamos com aquele típico momento em que a gente faz um balanço geral do que a gente fez nesse ano que está finalizando. Nós colocamos na balança ali quanto conseguimos conquistar, o quanto só ficou no papel. Também somos convidados ali, tentados a estabelecer metas para o futuro e assim por diante. A maioria de vocês que me assistem devem estar, entre aspas, nessa vibe. Mas eu acredito, pessoal, que, principalmente para quem é um pouco mais sensível, deve ter ficado muito evidente o quanto é uma estratégia infeliz projetarmos excesso de expectativas lá para fora, em elementos que definitivamente não estão sob nosso controle. Eu acredito que o andar da carruagem desse ano, de 2020 especificamente, nos chamou muita atenção para a importância do fortalecimento interno. Porque quando a gente está forte, pessoal, dito de outro modo, pode acontecer o que for. A gente sabe que a gente pode confiar no nosso próprio taco, a gente sabe que a gente consegue reconstruir um castelo ali dos escombros, castelo que a gente despendeu anos ali de energia para erigir, para construir, a gente vê aquilo desmoronar, mas se a gente é forte, a gente olha para aquilo e pensa, nossa, amanhã eu começo a levantar isso aqui de novo. Então, quando a gente é forte, a gente tem uma bagagem ali interna na qual a gente pode confiar. E é um aporte ali de energia que está completamente sob nosso controle. Então, eu acredito que a maioria das pessoas devem ter tido essa percepção de que a magia da coisa, a magia da vida efetivamente, há várias chaves, há vários segredos para que a gente viva bem com o máximo de harmonia possível, mas eu acredito que a maioria teve a percepção de que é muito importante investirmos em força pessoal. Estou chamando a atenção de vocês para isso, pessoal, porque novamente anuncio a vocês que está disponível para aquisição meu curso Homeopatia Inspiradora, onde o enfoque não é apenas a cura de doenças, mas o nosso melhoramento pessoal através da homeopatia. Como eu disse, pessoal, o nosso fortalecimento pessoal
É a única arma real com que podemos lutar contra as adversidades externas. Então acredito, pessoal, que entrar em 2021 munido desse conhecimento é equivalente a não apenas entrar em 2021 já com o pé direito, mas principalmente focado naquilo que realmente importa, naquilo que está completamente nas suas mãos, que é o seu poder pessoal, sua força pessoal. É a única ferramenta que você pode dizer que não, isso aqui sou eu que controlo, é eu que lapido, sou eu que forjo. O curso Homeopatia Inspiradora te possibilita esse nível de autoconhecimento que você deve estar buscando há um certo tempo. E mais, pessoal, a partir do momento em que vocês começam a desbravar o universo desacortinado ali pelo método Homeopatia Inspiradora, vocês se sentem compelidos a mudar um comportamento, de forma que vocês possam amparar aquele estímulo curativo com condutas condizentes. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É que Hahnemann já nos salientava que existem os chamados obstáculos à cura. Inclusive no Organon, Hahnemann lista quais são esses obstáculos à cura. Ele fala sobre alimentação, ele fala sobre desequilíbrios emocionais, ele fala sobre ambientes de convívio. Então veja, pessoal, Hahnemann, naquela época, Hahnemann, o criador da homeopatia, ele já havia reconhecido que há determinados padrões de conduta, há determinados fatores que obstaculizam a efetividade da homeopatia. Por isso, nesse curso, meus alunos que já adquiriram, que já puderam assistir maior parte das aulas ou todas elas, deve ter percebido que eu enfatizei não apenas o poder curativo de certas homeopatias. Esse não é um curso que foca meramente no estudo de matérias médicas e pronto, mas é um curso que foca em duas frentes específicas. Eu, ao mesmo tempo que enfatizo parâmetros fundamentais daquelas matérias médicas sobre as quais eu falo, eu também ofereço ao aluno ferramentas práticas que estão sob o seu controle. Ferramentas práticas que giram em torno de mudanças comportamentais. Que tipo de comportamento, que tipo de conduta que eu posso adotar que vai sustentar, lastrear, amparar para onde essa homeopatia está tentando me levar. Ou seja, por isso eu enfatizo lá no curso em diversas ocasiões. A homeopatia, ela nos fornece um molde energético, mas um molde sem conteúdo, pessoal, é apenas um molde. E o que preenche esse molde com conteúdo, efetivamente, é o nosso comportamento consciente rumo à transformação, rumo à mudança. Então, por isso mesmo, se trata de um curso que se propõe, ao mesmo tempo, a curar instabilidades. Vocês sabem que é um curso que se debruça a regeneração daquelas chamadas 7 necessidades humanas universais, a saber, autoestima, autoconfiança, senso de encarnação, proteção, ruptura do ciclo vítima-algoz, reconhecimento do bem e o mal e transcendência. Nesse curso eu ensino como atender a essas 7 demandas que palpitam universalmente em todos nós. Mas ao mesmo tempo, pessoal, lanço luz sobre parâmetros comportamentais que vão sustentar todo aquele processo evolutivo a qual você se sente compelido a seguir. É um curso 100% online, pessoal, as aulas já estão gravadas, você pode assistir dentro do seu ritmo, não há qualquer exigência de cumprimento de uma carga horária num ritmo específico, você pode assistir dentro da sua disponibilidade, o acesso é vitalício, por isso mesmo não há necessidade de ter pressa para assistir às videoaulas. Na verdade, eu nem recomendo que as aulas sejam assistidas dessa forma, porque todo aluno meu sempre diz exatamente a mesma coisa: Letícia, esse conteúdo é muito denso, eu não sei quanto tempo eu vou demorar para assimilar tudo aquilo que você nos ensina, tudo aquilo que é repassado naquelas videoaulas. Então não é um curso que é feito para ser maratonado, digamos. E ainda, pessoal, vocês terão o suporte de uma apostila lindamente redigida e editada, então não há necessidade de anotar cada detalhe que eu enfatizo ali nas aulas, tudo que eu digo. Vocês terão o suporte da apostila, o suporte teórico da apostila. E também, pessoal, essa de fato é a cereja de bolo do curso, vocês têm acesso
também de forma vitalícia, a um grupo exclusivo de estudos do WhatsApp, onde nós debatemos sobre casos clínicos reais, pessoal. Isso, qual que é o objetivo? É para que o conhecimento ele permaneça vivo e, mais ainda, funcional, pessoal, para que vocês entendam, para que vocês consigam desenvolver o olhar homeopático adequado para saber como se portar dentro de determinadas situações, dentro de determinados cenários de desarmonias. Nossa, eu lanço mão de que ferramenta? Ok, se eu eleger essa ferramenta específica, que tipo de conduta eu devo assumir, já que há várias possibilidades dentro de uma mesma ferramenta. Então, pessoal, eu vou ajudá-los, eu vou guiá-los nesse processo de destrinchamento de casos clínicos que virão até nós a partir do momento que decidimos nos tornar homeopatas. Vocês sabem que hoje, pessoal, principalmente hoje, as pessoas não vêm até nós com um quadro límpido para ser analisado. Raramente as pessoas virão até nós com um prognóstico ali óbvio, em que a gente olha para o indivíduo e sabe exatamente o que indicar. Normalmente nós precisaremos trilhar um certo labirinto muito intrincado e que vai nos exigir bastante flexibilidade, principalmente no que diz respeito a metodologias que aplicaremos, metodologias homeopáticas das quais poderemos lançar mão. Então, nessas análises clínicas de caso, eu conduzo o aluno, eu guio o aluno neste oceano complexo que consiste um indivíduo desequilibrado, um sujeito desarmonizado, sente uma gama muito extensa de desconfortos, cuja origem precisaremos nos tornar perspicazes para rastrear, precisaremos nos tornar muito peritos, pessoal, em saber localizar a origem de cada queixa. Eu conduzo os meus alunos, eu treino o olhar cirúrgico dos alunos para identificar, como eu sempre enfatizo, esse núcleo gerador de todas aquelas desarmonias aparentemente caóticas que estamos enxergando no doente. Inclusive, aviso para meus alunos, para quem já é meu aluno do curso Homeopatia Inspiradora, ainda nesse ano, possivelmente, pessoal, mais tardar no início de 2021, a pedidos, vou gravar uma aula bônus, uma aula adicional, falando sobre as chamadas 7 formas humanas. Veremos o quanto elas apresentam correspondência com as 7 camadas universais. Essas 7 formas humanas, pessoal, elas são elementos constituintes da psique. Basicamente, eu vou falar ali nessa videoaula do que a psique é feita. Quando a gente fala psique, o que a gente quer dizer no fim das contas? A gente vai entender que é um termo que pode ter 7 significados diferentes, pelo menos 7. Então eu vou ajudar os meus alunos a identificar o que são essas 7 formas que constam ali na psique. Vou guiar o aluno à percepção de que essas 7 formas falam de 7 possibilidades humanas e ainda vou instruir o aluno acerca de como essas 7 possibilidades podem ser desenvolvidas em seu âmago, tanto através de mudanças de comportamento condizentes com a proposta, tanto através de estratégias homeopáticas específicas pertinentes àquele objetivo, como também instruirei o aluno acerca de qual olhar mais adequado diante da realidade dele para que ele consiga acessar possibilidades que até então lhe pareciam estranhas, possibilidades de vida, de estar instalado na realidade que até então lhe pareciam possibilidades inacessíveis. Ali no curso, pessoal, eu enfatizo muito que a nossa realidade ela consiste no ato de contar uma história. Basicamente, o que é o ser humano? É uma narrativa. E todos os nossos dilemas e empenhos, eles giram em torno, direto ou indiretamente, de contar uma boa história. Mas para contar essa história, imagine aqui que a sua circunstância de vida seja um pano, seja uma trama ali de um tecido qualquer. O bordado seria a narrativa. Para que eu consiga entregar ali um bordado bonito, bordado esteticamente apetecível, o ideal seria que eu lançasse mão de várias linhas diferentes, mas eu preciso de uma agulha específica para captar
para acomodar essas linhas diferentes. O que são essas linhas, pessoal? São essas 7 faculdades da psique, essas 7 possibilidades humanas. Elas apresentam uma organização hierárquica entre si. Eu vou entrar mais detalhes sobre isso, mas eu vou lançar luz, pessoal, sobre a importância de desenvolver agulhas diferentes para que a gente possa conseguir colocar naquele bordado linhas com níveis de refinamento distintas, para que a gente seja capaz de colocar no nosso bordado, que é a nossa história de vida, uma linha de prata, uma linha de ouro, para que eu consiga entregar ali um bordado sofisticado que seja digno de ser olhado, contemplado, cultivado. Letícia, a homeopatia pode ajudar até nesse aspecto a alcançar possibilidades que até então, para mim, pareciam totalmente intangíveis. Sim, pessoal, é esse horizonte que eu te convido a desacortinar. Clique aqui abaixo, o link de aquisição do curso segue logo aqui abaixo. Basta você clicar, você automaticamente já será remetido para a página de aquisição do curso, efetivamente, onde inclusive você tem acesso a mais informações sobre o curso em questão. O curso é pioneiro no Brasil, não há nenhum outro representante da homeopatia inspiradora no Brasil. Além disso, vocês têm 7 dias de garantia, ou seja, assistiu ali um pouquinho das aulas, viu que não é para você, viu que a compra foi um erro, você tem direito ao reembolso. E além disso, veja, pessoal, como você, enquanto homeopata, tem uma oportunidade única de começar 2021 como homeopata diferenciado, porque você vai dispor de um método completamente desconhecido pela comunidade homeopática brasileira. E mais, a ideia aqui é de que você seja bem-sucedido, consequentemente, mais bem-sucedido ainda enquanto homeopata, levando em consideração a altíssima probabilidade de você desempacar, fechar casos até então aparentemente insolúveis. E mais, pessoal, se você divide, se você parcela o curso, sinceramente, não vai ficar nem 50% da mensalidade que você já deve ter pagado em algum curso de homeopatia que você fez. Mas, meus queridos, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Diagnóstico diferencial entre borboletas, personalidades borboletas, personalidades orquídeas e a personalidade fluor. Eu vou me ater, pessoal, primeiramente à análise das personalidades orquídeas. Letícia de Deus, quando você enche o quadro, eu fico até apreensiva, eu já sei que a aula vai ser complexa. Não, pessoal, não entrem em pânico. Todas essas anotações aqui, o objetivo não é complicar, muito pelo contrário. Trata-se de um esquema que tem como objetivo simplificar o nosso objetivo aqui. Então, veja bem, pessoal, eu dividi orquídeas nesse lado, borboletas aqui e o flúor lá no ápice. Depois eu explico por que o flúor está aqui em cima. Aqui no centro, veja que eu coloquei uma setinha, puxando cada termo aqui para o centro. Por quê, pessoal? Porque este é o ponto de convergência entre todas essas personalidades. É isso aqui que está no meio que todas elas têm em comum. Dito de outro modo, são essas características que normalmente fazem com que o aluno confunda orquídea com borboleta e borboleta com flor, orquídea com flor e assim por diante. Porque elas se parecem muito nesses aspectos aqui. Em que sentido, Letícia, elas são tão semelhantes assim? Principalmente, saliento o primeiro ponto, são personalidades altamente sexualizadas, pessoal, podendo levar inclusive o sujeito à promiscuidade, aquela pessoa que pode inclusive se viciar em pornografia, se viciar em profissionais do sexo e assim por diante. Então, o sexo é um tema importantíssimo para todos os representantes desses grupos aqui. O segundo item, eu até coloquei entre aspas, porque essa é uma crença limitante de todos os três. A vida é curta. É essa percepção que toda personalidade orquídea tem, toda personalidade borboleta tem e todo floratum tem, de que, nossa, a vida é curta demais, então tem que aproveitar o máximo possível, tem que farrear o máximo possível, gastar o máximo de dinheiro possível, porque daqui a pouco eu não vou ter aproveitado nada, eu vou morrer e chegarei à conclusão de que, nossa,
devia ter aproveitado mais e não aproveitei. Então eu vou aqui farrear, a fim de usufruir de tudo de bom que a vida pode me oferecer. Isso, pessoal, óbvio que isso aqui levará a comportamentos irresponsáveis, comportamentos inconsequentes. Bom, está tudo no fim mesmo, se tudo está fadado a terminar, eu estou fadada a morrer, então por que não aproveitar? Por que me prender a responsabilidades? Excluído, todos se sentem, pessoal, existe um sentimento subjacente, principalmente nas orquídeas, de que, cara, eu sou alguém diferente, tem alguma coisa em mim que ela não se encaixa, eu sou um estrangeiro. Vemos muito isso aqui em flúor, pessoal, que flúor é um halógeno. Todos os halógenos estão ali na coluna 17 da tabela periódica e todos, como estão lá no final, eles apresentam esse tema ali nas entrelinhas. Isso é perceptível, tanto em flúor, quanto em cloro, quanto em bromo, iodo e astato. Essa sensação de que existe algum elemento em mim que ele é estrangeiro, que ele está num limbo, está tanto nesse mundo quanto no próximo mundo. Eu não me entrego 100% nem a um nem a outro. Eu estou aqui nesse meio termo, eu estou aqui deslocado. Muitas vezes são sujeitos maduros, pessoal. O que a gente mais vai ver é o contrário. Mas quando são sujeitos que conseguiram ali desenvolver uma certa robustez em termos de sabedoria, são sujeitos que não se enganam. A gente vê o padrão contrário, aqueles sujeitos que sabem que o âmbito material ele é muito fugaz. Eles já entenderam que se ater à materialidade leva a muitos tipos de desenganos, a muitas ilusões, cuja nutrição leva a vários tons de cinza de depressão. Então eles já entenderam que não, isso aqui é finito, eu não posso me apegar demais a isso aqui, porque senão estou perdido. Eu tenho uma alma, eu tenho um espírito que é eterno. Só tem uma parte minha que é material, que é o meu corpo. Então, se eu colocar na balança, tem mais partes minhas eternas do que perecíveis. Então, eu vou me ater ao que é eterno, porque isso provavelmente tem mais sintonia com o que de fato eu sou. Então, a gente pode ver essa face da moeda, mas ela é rara. Normalmente, veremos sujeitos que, diante da percepção do fim, se desesperam. E aí desenvolvem todos aqueles comportamentos que eu citei anteriormente. Nossa, a vida vai acabar. Eu tenho que aproveitar o máximo possível, porque tudo vai acabar. Mas, pessoal, estávamos falando da sensação de estar à parte. Todos trazem essa sensação de não encaixe. Parece que eles estão um pouquinho deslocados. E por isso mesmo existe um sentimento de solidão latente, que não deixa esses indivíduos de forma alguma. Está sempre ali como pano de fundo. Ok, vocês viram, pessoal, que estes elementos são os pontos em comum. É o ponto de convergência entre esses três grupos aqui que eu citei. Agora sim, vamos efetuar propriamente o trabalho de diagnóstico diferencial. Eu preciso determinar o que as distingue, quais são os traços praticamente exclusivos desses grupos. Vamos começar, pessoal, pelas orquídeas. É um grupo de personalidades homeopáticas fascinante, pessoal, especialmente para os nossos tempos. Vocês não sabem os milagres curativos que estão latentes aqui no bojo desses medicamentos, com base em orquídeas. Mas aqui nas orquídeas testemunhamos uma espécie de medo de traição, medo do isolamento, medo da rejeição, medo de ser passado para trás, medo de ter o coração partido. Só que veja bem, pessoal, eu tenho tanto medo de que isso aconteça comigo, que aí eu passo a agir no sentido de evitar, no sentido de prevenir que eu seja vítima desses elementos, de traição, de abandono, de ser passado para trás e assim por diante. Então, tanto eu tenho medo de ser tratada como objeto, de não ser considerada na minha intimidade, na minha afetividade, que eu passo a ser o agente disso. Por isso, pessoal, que eu sempre enfatizo que personalidades homeopáticas apresentam versão ativa e passiva, só que são faces, pessoal, da mesma moeda. Se eu sou um indivíduo inseguro, a minha tendência é que eu provoque insegurança nas pessoas. Então, a vítima e o algoz, dito aqui de outra maneira, são basicamente a mesma coisa.
Se eu me vitimizo o tempo todo, é muito provável que eu me torne o carrasco de algum outro sujeito, que eu transforme outras pessoas em vítimas das minhas atrocidades, ou do meu mau humor, ou da minha atitude muito demandante, exigente. Então, ação, atividade e passividade estão dentro, geralmente, da mesma personalidade, são faces da mesmíssima moeda, tal como é a dinâmica dos símbolos, pessoal. Todo símbolo é uma faca de dois gumes. Esses dias eu trouxe um exemplo numa caixinha lá do Instagram, dei o exemplo da serpente. A serpente, tanto ela pode simbolizar perdição, como também sabedoria, ascensão espiritual. O anel, restrição, limitação de visão, ou o contrário, infinitude, união, agregação. O pombo pode representar a pessoa idiota, pessoa completamente ingênua, inocente, ou pode representar a pureza, o Espírito Santo que seja, ou a própria elevação de consciência em alguma medida, a candura e assim por diante. Então, é natural de toda simbologia esse padrão bifacetado. Então, aqui nas orquídeas, tanto eu tenho medo de ser passado para trás, de ser usado, tratado como objeto, que eu passo a adotar esse comportamento. Então, são aquelas pessoas, pessoal, que elas não vão conseguir ter relações muito profundas, elas não vão conseguir se comprometer. Tem uma parte deles ali, normalmente, que quer uma certa autonomia. Eles, ao mesmo tempo que gostam de estar com pessoas, tem uma parte ali que eles não admitem entregar, compartilhar com outro de jeito nenhum. Então eles estão sempre ali, de certa forma, pela metade, mas muito dessa contenção para se comprometer se dá em função do medo de ser traído, o medo de ter o coração partido. Então, obviamente, nós temos aqui uma mulher, ou mesmo um homem orquídea, não são pessoas que vão querer ter filhos. Por quê? Porque os filhos vão me exigir responsabilidade, vão me chamar aqui ao dever. Agora é uma pessoa que é prioridade, não sou eu mesmo. Então eu devo levar em consideração mais as demandas do meu filho em relação às minhas. Isso significa compromisso também, já não vou poder fazer tudo que eu quero. Então eu já corro um bocado dessa ideia da família tradicional. Eu, esposa, com o marido em casa com filhinhos. Isso não me atrai muito, porque isso me parece jaula, isso me parece um ancoramento, uma limitação, uma restrição. De novo, também, como não poderia deixar de ser em qualquer um desses três casos, pessoal, aquela pessoa que vai pensar, não, o que é isso? A vida é curta demais para ser gasta com privações de liberdade, que é o caso ali da constituição da família. Então, o mínimo de compromisso possível, o mínimo de responsabilidade possível. São pessoas que zelam demais da própria aparência, como eu sinalizei a vocês quando tratei de limenites. Essas personalidades, pessoal, se preocupam em demasia com o envoltório externo. Só que não é uma mera preocupação de parecer bonito, não. Existe um viés competitivo aqui, principalmente no caso das borboletas, são animais. Então nós temos aqui a intenção de prevalecer, de sobressair. Então eu quero joias, roupas caríssimas, eu quero glamour, eu quero brilho, eu quero ostentação. Então não é simplesmente, pessoal, estar ali de bem com a própria aparência, gostar do que vê no espelho, sou uma pessoa aciada porque, enfim, é da minha personalidade ser alguém mais elegante, eu me sinto bem assim, gosto de olhar no espelho e estar em sintonia com o que eu vejo. Não, aqui existe uma tentativa muito grande de chamar a atenção. Eu quero provar para os demais que eu estou no topo, olha o quanto eu sou bom. Olha aqui o quanto de grana que eu posso gastar dinheiro aqui à vontade. Então você percebe que existe um esforço quase desesperado, pessoal. No flor também é a mesma coisa. Existe um esforço quase desesperado de provar que eu sou, desculpa o termo, pessoal, fodona em relação a bens materiais, a riqueza principalmente. O que, pessoal, não corresponde ao que eles sentem. Eles não estão se sentindo tão plenos quanto eles demonstram. Dito de outro modo, isso aqui é uma tentativa de sanar, de preencher uma lacuna muito grande, um vazio muito grande que eles sentem aqui dentro. Um vazio de si. A personalidade, ela se orienta tanto para a construção de uma certa imagem que a minha parte interna, essencial, ela fica oca.
Tanto porque eu não permito que outras pessoas me acessem para tentar preencher esse buraco afetivo, como também eu me conecto, eu passo a me conectar muito mais ao rasante. Eu deixo me impressionar demais pelas aparências. E é com isso que eu me conecto. Uma parte, uns 50% aqui da minha natureza acredita que isso aqui é o fundamental da vida, é parecer ser, é parecer que tem muita grana, é parecer o indivíduo que pode ter qualquer parceiro afetivo que quiser. Eu quero transmitir essa imagem o tempo todo, eu me conecto muito mais àquela superfície, ao ponto de não me restar qualquer tipo de conteúdo. Só que eu sinto isso. E esse sentimento, pessoal, caso a pessoa não se trate, isso aqui só aumenta, aumenta, aumenta. Porque, principalmente os florato, eles são sujeitos, pessoal, que normalmente eles são muito bons para agarrar oportunidades que guardam ali, reservam uma certa possibilidade de prosperidade, riqueza, principalmente riqueza rápida. Só que aí fica aquela coisa, pessoal, eu já cheguei no topo, segundo aqui a perspectiva da maioria dos seres humanos, a maioria chama o ápice financeiro de topo da minha existência. Bom, eu cheguei lá, mas tá, todo mundo falou que isso aqui era o topo, então quer dizer que é isso a vida? Não tem nada além disso? Então o vazio, ele se torna implacável por isso, porque eu cheguei no topo do que a humanidade considera ser o topo. Então, tá, o que vem agora? Por isso mesmo, a depressão incomensurável pode se instalar aqui. Outro detalhe, pessoal, você já deve ter deduzido. São pessoas muito apegadas às sensações. Então, são pessoas que vão atrás de adrenalina, experiências inusitadas, experiências sexuais inusitadas, principalmente, orgias e tudo quanto é gambiarra que vocês puderem imaginar dentro desse universo. Então, eu sou uma caçadora de sensações e mais sensações e mais sensações. Chega um ponto, pessoal, que eu estou tão hiperestimulada que eu desenvolvo um processo de apatia. Parece que nada me impressiona mais. Nem se agora eu contratar 1000 garotas de programa, isso me satisfaz. Eu posso fazer a coisa mais impensável sexualmente, a aventura sexual mais impensável do mundo, isso não me preenche. Eu já ganhei mais dinheiro. Também não me preenche. Eu já sei que todo mundo inveja a minha posição glamurosa. Tá, mas não estou me sentindo preenchido. Então, o indivíduo ele começa a desenvolver um certo distanciamento da realidade. É como se tudo tivesse perdido a cor, a graça. Só que esse estado, pessoal, é o mesmo estado que nós percebemos uma criança viciada em dispositivos eletrônicos, ou a criançada que é muito exposta a estímulos. Tanto ela fica estimulada, tanto ela libera dopamina, que ela não se interessa por mais nada. Ela olha para o mundo com certo distanciamento, com grande desinteresse. Brincar com um brinquedinho ali mais rústico é impensável para essa criança. Ela não vai ver graça nenhuma naquilo ali. Ela não entende como é que alguém consegue se divertir com aquilo. Mas ao mesmo tempo que eu jogo, inclusive no caso do adulto, pessoal, posso estar falando aqui de vício em jogos propriamente, de loteria, cassino e companhia limitada, que eu estou, veja bem, caçando sensações, eu estou buscando aqui adrenalina. Então, por exemplo, é algo similar no caso dessas crianças com vários transtornos de déficit de atenção, déficit de não sei o que mais, as siglas são inúmeras, mas em geral, pessoal, essas crianças, algumas categorias ali do espectro autista, em geral o que a gente observa não é uma falta de estímulo, é o contrário. Essas crianças precisam de paz, é um detox, digamos assim, como está na moda, mas serve bem aqui didaticamente ao nosso propósito, é um detox de dopamina. Tem dopamina demais ali, eu preciso baixar isso, preciso passar por um período de privação disso, para que de novo eu possa ser capaz de me divertir com uma coisa mais simples, lendo o livro e achar aquilo o máximo. É basicamente, pessoal, como a ideia aqui da solitária, das cadeias. A pessoa fica tanto tempo confinada ali, varia o tempo, né, dependendo da pena que a pessoa recebeu, mas não tem nada para fazer ali dentro, pessoal. Só que, como a pessoa está tão carente de estímulo, qualquer coisa que você coloca ali para ela fazer, aquilo ali já é o paraíso, já é um manjar para ela. É basicamente esse processo que a gente deve desenvolver artificialmente quando a gente sente que está muito conectado com algo, principalmente algo que nos hiperestimula.
é evitar ter contato excessivo com os dispositivos. Pessoal, hoje em dia a nossa vida ela é regada à exposição a dispositivos, principalmente a garotada. No caso das crianças é mais grave ainda, que elas estão desenvolvendo sua rede neural. Então nós podemos testemunhar aí, inclusive, processos de perda cognitiva. Pessoal, observe o que eu falei, perda cognitiva. O que é isso, pessoal? Falando aqui numa linguagem mais vulgar, é burrice. Você compromete o desenvolvimento intelectual, maturidade intelectual dessa criança. Então isso aqui é muito grave, pessoal. Mas graças a Deus podemos contar com medicamentos orquídeas para nos ajudar nesse processo. Mas óbvio, como eu sempre digo, sem mudanças de hábitos não vai adiantar nada, pessoal. Não transforme a homeopatia em muleta. Se comprometa a mudar, a agir de acordo com a direção que o estímulo homeopático está te conduzindo. Eu enfatizo muito isso no curso Homeopatia Inspiradora, para que vocês não se enganem, não projetem 100% da responsabilidade do seu processo de autoaprimoramento à homeopatia. Isso não funciona, pessoal, não é só no caso da homeopatia, mas no caso de toda ferramenta que se comprometa verdadeira e genuinamente com a cura de um indivíduo. Existe uma parcela que compete a você e apenas a você. Aqui, pessoal, eu não vou me prolongar muito, porque na última aula eu já tinha trazido basicamente todas as características fundamentais das borboletas, mas vale citar. São indivíduos extremamente inquietos, agitados mentalmente. Isso não é o exclusivismo das borboletas. Todo mundo aqui é extremamente agitado mentalmente, mas as borboletas um pouquinho mais. A gente vai depois entender o porquê que a agitação mental dentre todos esses grupos é a maior. Outro detalhe, aqui, pessoal, nós percebemos em todos, mas aqui de forma mais acentuada, um sentimento de abandono muito pronunciado. É uma sensação, para ser mais direta, mais específica, de falta de proteção. Eu estou me sentindo aqui extremamente vulnerável. Eu sinto que a qualquer momento um predador pode aparecer e me causar algum mal. Então existe aqui, de uma forma muito mais acentuada, a sensação de suscetibilidade às hostilidades externas. Outro detalhe, isso aqui também é um exclusivismo das borboletas. Vemos tons de cinza disso que eu vou falar aqui nos outros grupos, mas de forma mais acentuada definitivamente aqui, pessoal. O desejo de se metamorfosear. O que isso significa, Letícia? Eu posso estar falando aqui, pessoal, de travestis, efetivamente, aquelas pessoas que gostam de se transformar, digamos assim, à noite. Posso estar falando de homoafetividade, pessoal? Posso estar falando disso também. Mas não pensem apenas no viés sexual, pessoal. Pensem a nível de indumentária, a nível de estilo mesmo. São aquelas pessoas que gostam de mudar o próprio estilo de vestimenta, de fato. Então, aquele indivíduo que passa um tempo ali se vestindo de forma mais clássica, e daqui a pouco ele mudou completamente o estilo, mudou completamente o cabelo, e geralmente são roupas muito chamativas, pessoal. Todos aqui gostam demais de chamar a atenção. Discrição, pessoal, não é com nenhum desses aqui. Então, são pessoas que querem chamar a atenção, mas aqui nós vemos uma necessidade de mudança, de transformação em relação à própria imagem ou em relação ao exercício, manifestação de sua sexualidade. Por isso, os transexuais estão aqui, os bissexuais, os homossexuais, hoje em dia há outras categorias, mas como a maioria fala de ímpetos por transformação, nós podemos enquadrá-las aqui. Algo polêmico, o pessoal não gosta muito de falar nesse assunto, deixar claro, não tem preconceito nenhum com isso. Apenas reconheço que, em alguns casos, a homoafetividade, por exemplo, é uma manifestação mórbida. Em alguns casos, é uma manifestação da essência da pessoa, de fato. Você pode tratá-la, que ela vai continuar apresentando essa mesma tendência. Mas, em alguns casos, pessoal, trata-se de uma manifestação de uma desarmonia. A pessoa, dito aqui de outro modo, ela não é gay essencialmente falando. Aquela orientação que ela está assumindo, aquela orientação sexual que ela está assumindo ali especificamente, aquilo é fruto
de uma desarmonia profunda da qual está padecendo. É a mesma situação, meus queridos, de uma desarmonia qualquer. Quando a gente não está bem, nós mudamos integralmente. Nós mudamos a nossa forma de se alimentar, nós mudamos o nosso comportamento de uma forma geral. A gente pode ficar mais risonho, mais introspectivo, por incrível que pareça, isso varia demais, não existe um padrão para isso. A gente muda a nossa forma de se vestir, muda a nossa forma de se exercitar, de falar, preferências em termos de hobbies, enfim. Então muita coisa muda, pessoal. Só que existem algumas mudanças que elas fazem parte da minha dinâmica mórbida. Já existem também traços comportamentais, são meus. Independentemente de eu estar desequilibrado ou não, aquilo é meu, é inerente à minha natureza, é intrínseco, eu não vou mudar. Ou seja, eu estou falando isso, pessoal, para vocês não pensarem, pelo amor de Deus, que eu estou promulgando aqui cura gay. Não é isso. A transexualidade ou a homoafetividade, ela só vai desaparecer depois de indicado o medicamento borboleta, desde que aquela manifestação sexual ela seja fruto, reflexo, consequência de uma comorbidade que eu estou vivenciando. Aí sim, é provável que após receber a homeopatia de uma borboleta, desde que eu tenha similitude, obviamente esse traço desapareça da minha conduta. Nota seja feita, pessoal, para o seguinte ponto. Normalmente, quando as borboletas apresentarem quaisquer sintomas que se enquadrem ali no espectro autista, ou algum transtorno relacionado à atenção, concentração, hiperatividade, em geral nós veremos uma raiz genética nisso aqui. Ou seja, a criança já nasceu daquele jeito. Aquilo não é fruto de uma vacinose, como infelizmente é em grande parte dos casos, fruto aqui de intoxicação por vacinas. Isso não é fruto também de algum comportamento inadequado ali que a criança cultiva, como é o caso da exposição excessiva a dispositivos. Simplesmente o sujeito nasceu daquela forma. Então é um problema de natureza genética, efetivamente. Então, as afecções cognitivas, no caso das borboletas, elas terão relação com o padrão genético que condicionou aquela manifestação mórbida específica. Há um dilema que, ao mesmo tempo que as borboletas não gostam de se comprometer, elas idealizam demais aquela família ideal, com o marido e a mulher ali se amando de forma idealista, de forma romântica, para todo sempre. Então, apesar de eu não querer compromisso, essa imagem da família ideal, ela me atrai em alguma medida. Então, por isso que eu digo que aqui nas borboletas enxergamos também uma idealização afetiva. Aqui nas orquídeas, a gente pode perceber uma idealização do sexo e por isso tantas estripulias que esse indivíduo inventa para transar. Transar com 1, 2, 3, 4, embaixo da ponte, em cima do prédio, enfim. Agora aqui não. Agora aqui, pessoal, até eu não posso dizer que não existe a semente da promiscuidade. Essa tendência existe aqui, mas ela não é tão exacerbada porque eu quero constituir família. Isso não é algo que não está no meu horizonte ali de possibilidades que eu estabeleci para mim mesma. Eu gostaria de ter uma família, só que é algo tão idealizado, pessoal, que qual é a maior probabilidade? É de que a pessoa não alcance essa bendita constituição familiar idealizada. A probabilidade é que esse indivíduo se frustre sucessivas vezes quando ele tenta instituir essa família, ao ponto de que finalmente ele pode cair nesse padrão de promiscuidade parecido com o que a gente vê aqui nas orquídeas. Mas por um bom tempo ele vai tentar encontrar esse amor colorido, esse amor cor-de-rosa, esse príncipe encantado ou essa princesa encantada com quem ele supõe que seja possível construir esse conto de fadas. Por fim, pessoal, vamos a fluor. O que define majoritariamente a personalidade fluor, ou os fluoratum de uma forma geral? O que nós podemos assinalar marcadamente em fluor é a sua ruptura, o seu desvencilhamento com os valores. O que significa, em última instância, eu me desvencilhar dos valores? Nós temos aqui uma ponte para a imoralidade, comportamentos considerados imorais.
porque eles margeiam o que é admitido por um código de valores específico. Em íntima relação com isso também, pessoal, podemos extrair aqui uma faceta mais positiva da coisa, porque se eu rompo com alguns valores, dito de outro modo, eu rompo também com um conjunto de tabus, um conjunto de preconceitos, eu rompo com aquilo de que nunca se fala. Ou seja, por isso mesmo, nós podemos dizer que os Florato, eles são ousados. Eles ousam se confrontar com aquilo que não é questionado. Por isso mesmo nós temos aqui indivíduos desbravadores, indivíduos pioneiros. Seria uma versão positiva, harmonizada dos Florato de uma forma geral. Mas nós temos aqui também, pessoal, uma desconexão com a própria essência. Eu posso ter rompido com a minha própria essência, de forma que eu só consigo me identificar agora com o ego e com as demandas do ego. O ego me diz que eu devo prevalecer, que eu devo provar para todo mundo que eu sou a última Coca-Cola do supermercado, a última bolacha do pacote. O ego me obriga, me compele a querer me sobressair, a buscar me sobressair o tempo todo. Então, novamente, nós evocamos toda aquela temática relacionada ao glamour, aquela vontade de parecer que tem uma fortuna, vontade de parecer que pode pegar qualquer um quando quiser, as pessoas mais bonitas, os homens mais bonitos ou mulheres mais bonitas e assim por diante. Eu tenho um corpão mais esbelto que todo mundo aqui, enfim. Então, o desejo de brilhar mais que todo mundo. Isso por quê, pessoal? Porque eu sinto que eu estou tão deslocada de mim mesma que eu preciso me agarrar a alguma coisa. E me agarrar a alguma coisa que, além do mais, me faça sobressair de alguma forma. Me permita prevalecer sobre a maioria, me deixe aqui em evidência. Então, essa é uma faceta dos Florato, pessoal, em partes, porque aqui em Flor nós percebemos de forma mais marcante a sensação de fim, a sensação de finitude. Eu enfatizo muito isso no curso Calcárias e a Força Interior, quando eu falo de Calcária Florata. Nós temos ali um indivíduo que ele é muito consciente de que tudo isso aqui acaba, de que tudo é questão de tempo, porque eu conquistei escapar por entre os meus dedos. Então eu tenho a percepção, não me engano, eu tenho a percepção de que isso aqui é finito. Mas, como é finito, eu tenho que extrair o máximo possível de usufruto, de prazer disso aqui, antes de morrer. Eu tenho que extrair o máximo possível disso aqui em termos de prazer, em termos de gozo. Por isso mesmo, pessoal, nós podemos novamente sublinhar a inconsequência, o comportamento irreverente, o comportamento irresponsável. Podemos dialogar também com temas relacionados à delinquência, marginalidade e assim por diante. Eu rompi com tudo que diz respeito a valores, a moralidade, código de conduta moral específico, porque isso me prende, isso me limita, impede que eu usufrua dos prazeres. Em breve isso aqui tudo vai acabar. Então preciso usufruir de tudo isso. É a única coisa que me resta, levando em consideração que eu não alimentei durante toda a vida a minha essência. Portanto, é essa casca, é essa superfície que me resta. Preciso me dedicar à ostentação dessa superfície. São indivíduos, pessoal, relativamente inacessíveis. Você não os consegue acessar afetivamente. Então isso, obviamente, vai gerar um vazio. Esse vazio, os Florato buscam preencher também com excessos sexuais de toda a natureza que vocês puderem imaginar. Então, nós temos aqui uma ponte para a lascívia, a luxúria, a promiscuidade. São indivíduos, pessoal, que, lembrem-se, como eles têm uma percepção do fim, de que tudo vai acabar e, portanto, eu preciso aproveitar, fazer de tudo, ou fazer tudo que eu sempre quis fazer, mas não fiz por contenção moral, porque os valores me refreavam, porque a responsabilidade me refreava. Como é essa a crença majoritária dos Florato, então isso repercute também sobre a forma de um comportamento apressado. Se eu sei que tudo vai acabar, pessoal, que é questão de tempo para tudo acabar, então eu faço tudo depressa. Isso aqui expressa essa percepção do indivíduo, de que tudo isso aqui é finito. Então preciso aproveitar, e aproveitar rápido. Até as formas de ganhar dinheiro, aqui no caso dos Florato, pessoal,
esses indivíduos vão optar por formas de ganho rápido, muito em pouco tempo. Por isso aparece aqui a temática dos jogos, a loteria, o cassino, que eu ganho muita grana num curto espaço de tempo. Às vezes, pessoal, são pessoas que têm esse dom, é algo inerente àquela própria pessoa, mesmo muitas vezes sem precisar lançar a mão de meios ilícitos, ou muitas vezes o indivíduo nem precisa ser tão irresponsável assim para ganhar muita grana. Ele simplesmente, como eu disse anteriormente, ele tem esse olhar, ele tem essa intuição, esse feeling de onde está o ouro. Não, tem que fazer essa e essa transação, essa e essa operação, esse e esse movimento, que automaticamente eu vou gerar o lucro que eu estou visando. São sujeitos que têm um traquejo, têm um olhar, uma precisão para detectar onde está o tesouro. São indivíduos que, numa versão equilibrada, eles podem conseguir abrir os próprios caminhos em termos de prosperidade através do exercício desse dom, essa atribuição inata, intrínseca que eles apresentam. Letícia, mas eu lembro também de um elemento da tabela periódica que gosta de usufrutar do que é bom. Vocês devem estar pensando em nitrogênio. Inclusive, quando o Schouten, em homeopatia, os elementos, vai falar de flúor, pessoal, ele mesmo, já deduzindo que os alunos iam estabelecer essa correlação, ele mesmo faz um diagnóstico diferencial ali com os nítricos, com todas as homeopatias que apresentam nitrogênio ali na sua composição. Faz toda a diferença, pessoal, vocês situarem esses elementos em seus respectivos estágios. Nitrogênio está no estágio 15, eu já tenho a percepção da perda, mas na coluna 17, ocupada pelos halógenos, onde se inclui, obviamente, o flúor, ali, pessoal, o fim, eu estou vivendo o fim, ele é muito mais tangível para mim, ele é a minha realidade, é essa percepção do sujeito. Então, por exemplo, Schouten utiliza o exemplo ali da bebedeira. Os nítricos, eles sabem que o fim está próximo, eles sabem que tudo que tange a materialidade é perecível, de fato, não é permanente. Mas não é algo que está ali, passando por ele naquele momento. É uma possibilidade, é algo real. Ele já sabe que é real, ele já teve essa constatação, mas ele não está vivendo aquilo ali de corpo e alma. É uma possibilidade, é um fantasma ainda, essa é a percepção do sujeito. Então, por exemplo, uma cervejinha, um uísque, um vinho. Bom, já que o fim está próximo, mas eu não estou vivendo esse fim, então eu posso consumir a minha bebidinha aqui de forma a desfrutá-la mais parcimoniosamente. Eu posso beber um pouquinho, devagar, e depois bato um papo ali com os amigos. No caso de flúor, não. Flúor, lembre-se, para flúor, o fim é a realidade que ele está vivendo. Então, o fim do mundo é hoje, tudo vai acabar hoje. Então, como é que eu vou beber um copo de cerveja? Tudo de uma vez. Então, que tipo de alcoólatras nós temos aqui, pessoal? Qual é o maior alcoólatra, de acordo com a perspectiva de mundo? Definitivamente, disparadamente, os fluorato. Eles vão beber exageradamente, inveteradamente. Em função disso, quando esses indivíduos começam a se dedicar muito a essa construção da fachada exuberante, glamourosa, há um desespero tão grande nisso, pessoal, porque não apenas eu tenho essa percepção do fim, tangível para mim, mas também esse vazio é tão grande porque eu não me conectei à minha verdadeira essência, e eu já estou tão sedenta disso, eu estou tão desesperada para preencher esse buraco, que muitas vezes, para que eu exerça essa minha faceta narcisista, não importa, dependendo do meu nível de desespero, quem está na minha frente. Não, eu quero ter aquele carro, não importa o que eu preciso fazer para ter aquele carro, para mostrar para os outros que agora sou eu que mando no pedaço, para mostrar para os outros que agora eu tenho grana. Não importa o que eu preciso fazer para ter aquela mulher ou aquele cara ali. Os meios não importam, eu coloquei na cabeça que eu vou conseguir, que isso vai contribuir para esse meu culto narcisista. Então, se é aquilo que eu sinto que vai preencher essa lacuna, não importa muito a que meios eu preciso recorrer para obter aquilo. E assim por diante, pessoal. Por isso, nós podemos ter degradês de psicopatia nos fluoratum também. É quando eles rompem de todo com qualquer tipo de restrição de natureza moral e aceitam, passam a aceitar
que eles são ocos de fato, passam a aceitar que eles se descolaram completamente da própria natureza de uma maneira irreversível. Não, o que resta agora é só o dragão. Tá, então vou deixar sair de uma vez, já não tem solução mesmo, vou deixar sair de uma vez. Eu vou assumir que eu sou do mal de fato e que eu conquisto tudo que eu quero. Pode ter quem for na minha frente. Se estiver na minha frente, eu passo por cima. Se eu, pessoal, eu estou vivendo uma vida superficial, é óbvio que eu vou me conectar também, como eu disse lá no início, eu vou me conectar com o que das pessoas? Eu vou me conectar com a superfície delas também. Então, eu sou fútil na maior parte do tempo. Só estou preocupada aqui com a ostentação, com a manutenção dessa aparência glamurosa. Se eu vejo alguém que tem a mesma preocupação, que vive para a casca, que vive para a superfície, eu me permito seduzir por aquele indivíduo, que ele está falando a mesma língua que eu. Eu me deixo impressionar pela superfície, é só isso que interessa para mim. Se a pessoa exibe uma fachada, exibe uma superfície glamurosa, para mim é o que basta. Então me permito seduzir, conectar com pessoas que têm esse mesmo tipo de apreensão, cujas preocupações giram em torno da manutenção dessa atmosfera glamurosa, dessa atmosfera ostentadora. Veja, pessoal, que nenhuma dessas personalidades, nem as personalidades orquídeas, nem as personalidades borboletas, veja que quando eu falei delas, nenhuma delas estava disposta a ir até as últimas consequências para obter o que queriam. Nenhuma delas chega ao ponto de hipervalorizar os fins em detrimento dos meios, como é o caso do flúor desequilibrado, pessoal. Essa personalidade desequilibrada chega naquele ponto que eu mencionei a vocês. Eu quero uma coisa, só que eu vou pegar aquilo de qualquer jeito. Não importa quem esteja na minha frente. A gente vai entender o porquê, pessoal, que explica esse nível de agressividade dos fluorátomos. Vocês lembram, pessoal, que naquele meu vídeo de anúncio do curso Homeopatia Inspiradora, vocês devem se lembrar daquele gráfico de Aristóteles. Cada extremidade daquele gráfico falava sobre uma atribuição humana. E você pode abordar o ser humano sobre qualquer um desses vieses. Ou seja, pela causa material, quando você analisa só a nossa contraparte material, ou seja, o nosso corpo, você pode analisar pela causa formal, você pode analisar pela causa eficiente e pela causa final. Causa eficiente. Para que eu faço? Você pode analisar o ser humano sobre as motivações dele. E a partir de onde brotam essas motivações também, que elas podem vir de zonas diferentes, como os meus alunos do curso Homeopatia Inspiradora puderam constatar por si mesmos. Ou eu posso analisar o ser humano sobre o viés de para que ele é feito. Mas o que confunde muitos alunos, e por isso eu vou gravar esse bônus exclusivo para os meus alunos ainda de Homeopatia Inspiradora, é o que é a causa formal. Causa formal é a forma do homem, pessoal. Só que a forma do homem não é a forma física do homem. Forma física ainda está aqui na causa material. Não é disso que se trata. A forma humana, pessoal, ela é composta pela psique. E a psique, nós vimos que ela pode ser fragmentada em 7 faculdades diferentes. No meu curso, eu ensino a vocês que a regeneração de cada camada habilita uma faculdade específica. Estou dizendo isso por quê, pessoal? Porque cada grupo dessas personalidades é regido por uma faculdade da psique diferente. E isso já nos permite enormemente estabelecer mais diferenças entre eles. Porque, veja bem, pessoal, a orquídea, pessoal, ela é um vegetal. Não podemos nos esquecer de que isso que faz toda a diferença. Em sendo um vegetal, qual a faculdade que rege predominantemente o comportamento desses sujeitos? É o senso comum. As plantas, de uma forma geral, são regidas marcadamente pelo senso comum. Ah, Letícia, eu lembro que no início do vídeo você deu o exemplo do bordado, que conforme a minha faculdade mais ativa, eu disponho de uma agulha que é mais adequada para captar um tipo de linha.
Então, pessoas regidas marcadamente pelo senso comum, elas dispõem exatamente de uma agulha capaz de comportar ali uma linha específica do mundo. Elas apreendem algo majoritariamente do mundo, apreendem tudo, mas principalmente o que o senso comum fornece. O que o senso comum fornece, pessoal? Quando a gente pensa em senso comum, a gente pensa em âmbito sensorial, nos 5 sentidos. Ok, mas o que os 5 sentidos nos fornecem? Uma impressão sensorial, sensitiva da realidade. Os vegetais, pessoal, qual a principal preocupação dos vegetais? Se sentir bem. O que uma planta pode fazer em relação ao mundo? Como é que ela se porta em relação ao mundo? Ela só pode, pessoal, simplesmente apreender o que os sentidos a permitem elaborar. Elas só podem adotar um comportamento passivo diante do mundo. Então, a realidade dos vegetais passa por eles. Por maioria de suas ações apresentam como motivação estar numa atmosfera que os faça se sentir bem. Essa é uma realidade passiva, pessoal. Pessoas que apreendem o mundo dessa forma, elas tendem a contar suas histórias mais sob o viés do que acontece com elas em relação ao que elas fazem. Então isso aqui é uma narrativa ainda muito pobre, exatamente porque não sou eu ainda que estou contando a minha história. São os meus instintos, é aquilo que me acontece, como eu elaboro aquilo que me acontece. Agora, pessoal, borboleta não. Borboleta já está no reino animal, é um bicho. Mas os bichos, eles são regidos à base de que tipo de instinto, pessoal? Isso, aqui eu estou falando a nível de personalidade, conforme Shankara nos ensina. Bicho, personalidade animal. A maior parte das preocupações vão girar em torno de conquista de território. Por que eu quero conquistar um território? Porque eu quero dispor ali de meios de sobrevivência, eu quero garantir esses meios de sobrevivência, eu quero garantir que eu terei alimento, que eu terei proteção contra os meus predadores e eu tenho que garantir o quê? Sucesso reprodutivo. Então veja, pessoal, que eu aprendo a realidade não mais de uma forma tão passiva, como é o caso aqui das orquídeas por serem plantas. Aqui, a faculdade majoritariamente ativa é a razão. Razão, Letícia, razão, conforme o sentido que Aristóteles atribui para a razão. Pessoal, tem gente que faz confusão com inteligência, intelecto. Não é isso que eu estou falando. Razão, para Aristóteles, é cálculo. Eu estou o tempo inteiro calculando a minha realidade. Se eu sou um animal, obviamente, cálculo é o que eu mais preciso fazer. Eu preciso calcular a minha distância do predador para ver se eu vou conseguir lutar com ele ou se eu vou ter que fugir. Tenho que calcular o quanto meu concorrente ali ele é mais sexualmente apetecível, qual o meu nível de atratividade em relação ao concorrente, para ver se eu estou realmente numa posição em que eu poderia usufruir de sucesso reprodutivo. Eu tenho que calcular se eu tenho comida suficiente, se eu tenho meios de subsistência suficientes, eu tenho que calcular se eu estou sofrendo alguma ameaça e quão próxima de mim essa ameaça está. Então perceba, pessoal, que os animais, incluindo as borboletas, eles são movidos majoritariamente por essa faculdade. Eles estão o tempo inteiro calculando. E esse cálculo, pessoal, ele não se restringe apenas a parâmetros objetivos. Ele se restringe também à afetividade. Então, são pessoas, são personalidades que estão o tempo inteiro buscando essa confirmação do quanto elas são amadas. Ok, você me ama, mas quanto você me ama? Até que ponto você é capaz de se sacrificar por mim? Que tipo de riscos você está disposto a correr por mim? Até que ponto você está disposto a lutar por mim? Veja que isso tudo, pessoal, faz referência ao universo do acasalamento, à lógica do acasalamento e tudo que gira em torno disso. Se a fêmea faz esse charminho todo, o que ela quer com isso, no fim das contas? Ela quer garantir que aquele macho será fiel a ela até o fim da vida e que aquele macho é viril. Por uma personalidade animal, pessoal, principalmente a gente está falando de mulher, interessa muito constatar se aquele candidato a parceiro, ele realmente consegue proteger o lar.
Dito de outro modo, são mulheres que se sentirão atraídas por caras fortes, apesar de que toda mulher, no fim das contas, elas podem negar. Mas isso faz muita diferença, pessoal, porque isso aqui é biológico, basicamente. Nós somos animais também, existe uma assinatura animal aqui que não nos deixará de forma alguma. Precisamos levar isso em consideração, uma dica aí para os homens. E os homens, obviamente, homens borboletas, eles vão buscar essa certificação também de que aquela fêmea é viável reprodutivamente, através de sua silhueta. Eu vou analisar, fazer uma leitura inconsciente ali do quanto ela é viável nesse sentido. Agora, Letícia, que faculdade da psique está mais ativa no flúor? E tudo isso aqui, pessoal, nós todos, deixar claro, pelo amor de Deus, na aula que eu vou gravar para alunos do meu curso, isso aqui tudo vai ficar mais claro. Vocês vão entender que todos apresentamos todas as 7 faculdades, mas existe uma que está mais ativa na nossa psique normalmente, que justifica de forma última, determinante as nossas ações, justifica exatamente por que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Aqui, a faculdade predominante, a forma humana, dito de outro modo, predominante desses indivíduos que está mais ativa, é o apetite concupiscível. Pessoal, apetite concupiscível, o que é apetite? É você desejar algo, sentir-se sequioso para obter algo. Só que o apetite, pessoal, ele implica ação. Se eu tenho um apetite por alguma coisa, eu vou buscar aquilo ali. Existem dois, o concupiscível e o irascível. Não vou falar disso aqui hoje para não ficar muito densa a aula, mais do que já está. Mas o concupiscível, pessoal, ele fala daquele apetite orientado para elementos materiais, elementos que são perecíveis. Então, quem apresenta o apetite concupiscível mais ativo buscará o quê? Dinheiro, buscará prazeres materiais de uma forma geral, então buscará o carrão, a casona e assim por diante. Ou, enfim, não precisa nem ser nesse nível, mas eu quero me garantir materialmente, quero correr atrás disso. Até, pessoal, no caso aqui do casamento. O casamento aqui, para quem tem um apetite concupiscível mais ativo, o viés material, pessoal, ele é levado em consideração até mesmo para a eleição de parceiros, porque, bem, se o meu enfoque, se o meu objetivo principal é a garantia, a conquista de bens materiais, obviamente eu não vou escolher como parceiro afetivo um pobretão, porque ele vai drenar os recursos que eu me dediquei tanto para garantir, para conquistar. Eu prefiro alguém que esteja mais ou menos resolvido nesse âmbito, porque dois, obviamente, somam-se em termos de aquisições e somos mais fortes que sozinho, que separado. Com isso, pessoal, obviamente, a gente pode pensar também nos chamados alpinistas sociais. Mas perceba que aqui, definitivamente, nós temos um nível de ação maior, porque agora eu vou à caça daquilo que para mim, para as minhas condições, para as minhas circunstâncias concretas, poderia soar impossível. Flúor, de todas as personalidades que citamos, de todos os grupos, falamos sobre borboletas, orquídeas, dentre todos esses exemplos, desse trio, flúor é definitivamente a personalidade mais madura. Daqui, desse ponto, o indivíduo mais maduro em relação a qualquer sujeito que poderíamos analisar, tanto provenientes do universo das borboletas, quanto no que diz respeito às orquídeas. Por que eu digo isso, pessoal? Quem é aquela pessoa que você diz que ela é madura? Quem é aquele indivíduo que você diz que tem uma personalidade forte? É aquele sujeito que age mais e reage menos. Aqui, nós trabalhamos predominantemente e ativamente. Eu absorvia a realidade, simplesmente processava as minhas impressões sobre ela ou elaborava, calculava probabilidades de certas ocorrências e trabalhava de acordo com o que eu estava captando racionalmente. Aqui não. Aqui a coisa pode parecer improvável. A minha razoabilidade pode dizer que é improvável, mas eu vou atrás. Eu não simplesmente reajo, eu não me contento apenas com aquilo que os meus sentidos apresentam a mim.
Eu quero ser rica, por mais hostil, improvável que seja essa realidade para mim, eu vou atrás. Posso ter nascido pobretona, mas eu vou atrás. O apetite concupiscível, portanto, pessoal, quem é regido por ele, em relação aos outros apetites aqui, é um sujeito muito mais maduro, porque ele se movimenta mais, ele age mais, reage também. Não podemos dizer que não é um sujeito que reage ao que ele vê, ao que ele apreende da realidade, mas aquilo que ele apreende não condiciona majoritariamente as suas ações. O que condiciona as ações dos fluorato é aquilo que eles querem fazer, é o que eles querem conquistar. Letícia, ok, e você estabeleceu uma correlação entre a faculdade que rege majoritariamente essas personalidades com o reino a que elas pertencem. No caso do senso comum, ficou claro que isso é bem presente, que o senso comum está bem exacerbado no caso dos vegetais. No caso dos animais, está claro que a razão rege maior parte do comportamento deles, mas a que reino pertence flúor? Flúor, pessoal, pertence à categoria mineral. Isso porque, segundo a classificação de Shankaran, as personalidades que se encaixam no reino mineral, elas não precisam necessariamente e literalmente serem minerais. Basta que sejam entes inanimados. Então, em se considerando que flúor não tem vida, estamos falando de um elemento desprovido de energia vital, diferentemente das borboletas e das orquídeas, ele pertence, e todos os tons de cinza do flúor pertencem à classe dos minerais. No caso dos minerais, pessoal, a sensação marcante, ainda conforme o que Shankaran nos ensina, é a percepção de que falta um pedaço. Eu estou com algum tipo de vazio que deve ser preenchido por algo. Eu estou fragmentada, eu estou estilhaçada. Preciso encontrar aquele elemento que preenche esse vazio. No caso dos fluorato, podemos claramente deduzir que essa lacuna é causada pela ausência de uma personalidade, a ausência de uma expressão essencial. E ele sente que ele precisa preencher aquela lacuna. Então perceba que as preocupações dos minerais já não giram tanto em torno daquilo que ele vai sentir. Quer sentir bem-estar, sem dúvida alguma. Eu disse a vocês que todos apresentamos todas as faculdades. O que vai condicionar a nossa maturidade é qual faculdade justifica mais as nossas ações. Então aqui, no caso dos vegetais, o objetivo é sentir bem, estar numa atmosfera agradável. Aqui é garantir o meu território, garantir suprimento o suficiente para sobreviver e nada mais além disso. Aqui não, aqui eu extrapolo, eu quero ainda o território, eu quero tudo aquilo que garante a minha sobrevivência, mas não apenas só naquele ponto em que garanto a minha sobrevivência, mas eu quero algo mais. Aqui nós temos a ambição impulsionando as suas ações. Aqui não, está tudo garantido? Bom, tenho minha fêmea ou tenho meu macho, tenho alimento, estou protegido contra o predador, é mais que suficiente. Ganhei a competição em relação ao concorrente reprodutivo, está tudo bem. Aqui não, existe uma sensação de que falta um pedaço. Para que eu seja inteira, eu preciso trazer esse segmento, esse fragmento de volta para a minha personalidade. Assim eu voltarei a ser íntegra. Pessoal, agradeço demais de novo vocês terem me acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tirem proveito dessas informações. Eu espero principalmente que tenham ficado claras para vocês as diferenças entre os reinos, as diferenças de interesses no que diz respeito à personalidade animal, vegetal e mineral, mas mais ainda, eu espero que no tocante a essas temáticas, tanto a temática da sexualidade, dessa crença limitante específica de que a vida é curta, e no que tange a essa sensação de estrangeirismo, exclusão, isolamento, eu espero que vocês não façam mais confusão entre borboletas, orquídeas e os fluorato. Deixei por último, pessoal, um assunto extra homeopático, deixei por último que não é sobre homeopatia que eu vou falar. Eu vou anunciar a vocês o mais novo projeto do meu marido, o curso Maituna, Alquimia Sexual, Energia Infinita. Neste curso, meu marido trata magistralmente, para quem não conhece meu marido, Roger Ramos,
Eu deixo aqui abaixo também na descrição do vídeo o link de aquisição do curso, o link que vai conduzir vocês à página que hospeda o curso, para vocês obterem informações, poderem tirar dúvidas que eventualmente vocês tenham em relação ao assunto. Mas nesse curso, meu marido disserta brilhantemente, como eu ia dizendo, sobre o que é o Tantra, como este trabalho de transmutação da energia sexual pode nos levar a um acesso a uma fonte de energia infinita para desbloquearmos potenciais adormecidos e mesmo para potencializarmos aquilo que já está ativo, mas muito aquém em relação ao que poderia ser expresso. Digo isso a nível de essência. Todos nós apresentamos várias aptidões, uma riqueza incomensurável de possibilidades, mas sempre resta aquela pergunta: gente, como é que eu acesso isso? Como é que eu trago à tona a minha melhor versão? É disso que se trata este curso, pessoal. Eu tenho certeza que também será uma forma de entrar em 2021 mais que com o pé direito, com ambos os pés, de corpo e alma, e além disso, com autoconfiança, força interior o bastante para enfrentar qualquer demanda e desafio que eventualmente se apresentarem a vocês em 2021. Pessoal, forte abraço a todos e até a próxima.